Olá! Hoje a gente vai decifrar um dos códigos mais legais e poderosos da matemática, as expressões algébricas. Se você já olhou para aquela mistura de letras e números e pensou, o que é isso? Fica tranquilo. A gente está aqui para transformar essa confusão em clareza. Sabe, é uma sensação bem comum. De uma hora para outra, aparecem letras onde antes só tinham números. E aí parece que tudo virou um grande quebra-cabeça. Mas, e se essa nova língua for, na verdade, um atalho super inteligente? Então, o nosso objetivo aqui hoje é bem simples. A gente vai quebrar esse código. Vamos entender não só como essa linguagem funciona, mas, mais importante, por que ela é uma ferramenta tão poderosa que transforma o complicado em algo bem simples e direto. Ok, vamos lá. No fundo, uma expressão algébrica é como se fosse uma receita. Ela mistura ingredientes que não mudam, que são os números, com ingredientes que podem variar, que são as letras. E para juntar tudo isso, a gente usa as operações que já conhece: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Para organizar a nossa jornada, o plano é o seguinte: primeiro, a gente vai entender essa tal linguagem secreta. Depois, vamos aprender a traduzir palavras para ela. Em seguida, usar essas expressões para resolver problemas da vida real. E, por último, um desafio para testar o que a gente aprendeu. Vamos começar com essa ideia de que a álgebra é uma linguagem. E é mesmo. Uma linguagem criada para ser super precisa, universal e, olha, incrivelmente eficiente para descrever padrões e regras do nosso mundo. Agora sim, a parte prática, a tradução. É aqui que a mágica acontece e a gente transforma frases longas do dia a dia em expressões matemáticas curtinhas e poderosas. É como aprender aquelas frases-chave de um idioma novo, sabe? Olha só esse primeiro exemplo. A frase "o dobro de um número adicionado ao triplo de outro" é meio comprida, né? Na álgebra, isso vira só 2x mais 3y. O dobro é o 2, o triplo é o 3. E como a gente não sabe que números são, usamos x e y, simples assim. Agora, olha que legal a eficiência disso. A palavra produto só quer dizer multiplicação. E na álgebra, a gente nem precisa do sinal de vezes. Duas letras juntas, como AB, já significam A vezes B. A linguagem fica ainda mais limpa e rápida. E aqui, um detalhe super importante. Diferença é a palavra-chave para subtração. Então, o triplo de um número vira 3m e o dobro de outro vira 2p. A diferença entre eles, 3m menos 2p. A ordem aqui faz toda a diferença, literalmente. E esse exemplo é fantástico para conectar com o mundo real. O perímetro de um quadrado é só a soma dos 4 lados, que são iguais. Se cada lado mede L, a expressão é simplesmente 4L. Uma regra inteira de geometria em 2 caracteres. Incrível! Certo, vamos para um novo desafio de tradução, uma situação bem do dia a dia. Como que a gente representaria a quantidade total de laranjas numa expressão? A dica está na palavra dúzia e o que ela significa em números. E tá aí a resposta. Se uma dúzia tem 12, então x dúzias tem 12 vezes x ou 12x. Aí é só somar as 4 laranjas que estavam sobrando e pronto. L, que é o total de laranjas, é igual a 12x mais 4. A gente acabou de criar um modelo que funciona para qualquer número de dúzias. Muito bem, a gente já aprendeu a escrever o código. Agora, vamos usar esse código para conseguir respostas de verdade. É a hora que as letras saem de cena, entram os números e a mágica acontece. E essa lógica de substituir as letrinhas é a base de muita coisa, viu? Desde calcular juros no banco até programar um jogo. Um exemplo clássico e super útil é a conversão de temperatura. Essa fórmula F igual a 1,8C mais 32 é uma regra que vale no mundo todo. Então, se a gente tem uma temperatura em Celsius, como a gente descobre quanto isso vale em Fahrenheit? O processo é um passo a passo bem lógico. Primeiro, a gente pega a fórmula. Depois, onde tem a letra C, a gente coloca o valor que a gente conhece, que no caso é 35. A partir daí, é matemática básica, só fazer a conta, sempre respeitando a ordem certa das operações. E o resultado é 95 graus Fahrenheit. Viu só? Quando a gente substituiu a variável, a expressão algébrica nos deu uma resposta numérica exata. Isso é o que a gente chama de calcular o valor numérico de uma expressão. Vamos para outra situação bem cotidiana, uma lista de compras. Os itens são sempre os mesmos, mas os preços, esses mudam. Será que dá para criar uma expressão para o custo total?
Com certeza, o valor total, que a gente vai chamar de V, é igual a 6 vezes o preço da caneta C, mais 2 vezes o preço da borracha B, mais o preço do conjunto de lápis, L. O legal é que essa fórmula funciona para qualquer preço que esses itens tiverem. Agora, vamos dar valores a essas letras. Sabendo o preço de cada item, como a gente usa a nossa expressão para descobrir o gasto total? É isso aí, é hora de trocar as letras pelos seus valores em reais. Fazendo as contas, 6 vezes 1,50, mais 2 vezes R$ 2, mais 11,80, a gente chega num total de R$ 24,80. De novo, a expressão algébrica virou uma ferramenta de cálculo super prática. Muito bom! A gente já traduziu palavras para código e usou esse código para resolver problemas. Agora, chegamos à etapa final, um desafio que junta tudo isso. É a chance de testar de verdade essa nossa nova habilidade. O desafio é o seguinte, a gente tem a expressão A igual a x menos y vezes x mais y. E também temos os valores, x é 0,4 e y é 0,5. A missão é descobrir qual é o valor final de A. Vamos resolver isso passo a passo. Primeiro, a gente substitui o x e o y pelos números que foram dados. Depois, resolvemos o que está dentro de cada parêntese. O primeiro, 0,4 menos 0,5, dá menos 0,1. O segundo, 0,4 mais 0,5 dá 0,9. Agora é só multiplicar um pelo outro, e o resultado final de A é menos 0,09. Então, para resumir tudo, a ideia principal é esta. A álgebra não é nenhum bicho de 7 cabeças. É, na verdade, uma linguagem para descrever o mundo de um jeito muito eficiente. As letras são só espaços em branco que a gente pode preencher para resolver de tudo, desde uma lista de compras até problemas científicos super complexos. E para fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Pare um pouco e olhe para o seu dia, para o caminho que faz para o trabalho, para os seus gastos. Tem algum padrão aí? Alguma regra que poderia ser transformada numa expressão algébrica? A resposta pode ser bem surpreendente. Muito obrigado pela companhia.